Você já parou para pensar qual é o limite físico do calor que a engenharia humana consegue suportar? Estamos falando de temperaturas onde o aço, o pilar da nossa civilização moderna, derrete e vira um charco incandescente, como se fosse manteiga em uma frigideira muito quente. Onde é que nós, como espécie, buscamos materiais que não só resistam a esse calor extremo, mas que permaneçam estruturalmente sãos, mantendo sua integridade, sua rigidez, sua capacidade de trabalho, operando em ambientes que, francamente, só podem ser descritos como o calor do inferno? Pense nas pontas dos mísseis balísticos que reentram na atmosfera em velocidades hipersônicas, transformando o ar em plasma, ou nas turbinas de um motor a jato de última geração, onde os gases queimam a mais de 1.500 graus Celsius, e qualquer falha milimétrica significa a catástrofe. Agora leve essa ideia um passo adiante e imagine a próxima fronteira da energia, os reatores de fusão nuclear, que buscam recriar as condições do interior do Sol aqui na Terra, confinando o plasma a dezenas de milhões de graus Celsius. Qual material pode resistir a essa insana agressão térmica e ainda manter a forma? A resposta não é o titânio, nem o cromo puro, e muito menos o ferro. A resposta é um metal prateado, discreto, que passa despercebido no nosso cotidiano, mas que é o herói silencioso da termodinâmica extrema. Estamos falando do molibdênio. Se você está aqui, é porque, assim como nós, você é fascinado pelos bastidores da tecnologia, pelos elementos que realmente movem o mundo e definem os limites do que é possível. Então já clica no curtir e se inscreve no canal para não perder o restante dessa jornada pelos bastidores da tabela periódica. O molibdênio, que carrega o número atômico 42 e o símbolo químico MO, é um metal de transição, denso e maleável, mas com uma característica singular que o diferencia de quase todos os seus pares. Ele tem o sexto ponto de fusão mais alto de todos os elementos. Quando pensamos em materiais que aguentam o calor, o primeiro que vem à mente é geralmente o tungstênio, e com razão, mas o molibdênio não está muito atrás. Enquanto o tungstênio derrete a cerca de 3.400 graus Celsius, o molibdênio só cede a 2.623 graus Celsius, ou seja, 4.753 graus Fahrenheit, dependendo da escala que você prefere usar. E o mais importante não é apenas o ponto de fusão, mas a capacidade desse metal de manter sua resistência mecânica, sua tenacidade e sua dureza, mesmo quando está vermelho incandescente. O molibdênio resiste à fluência, o fenômeno de deformação lenta e permanente sob estresse constante em altas temperaturas, onde o aço comum já teria virado uma poça amorfa há muito tempo. Essa resistência extrema fez com que a história do molibdênio fosse inicialmente uma história de confusão e erro, um verdadeiro dilema para os alquimistas e químicos do passado. O minério mais comum do molibdênio é a molibdenita, que é essencialmente o disulfeito de molibdênio, ou MoS2. O problema é que a molibdenita se parece muito, mas muito mesmo com o sulfeto de chumbo, conhecido como galena, e com o grafite, o carbono puro usado em lápis. Todos esses materiais têm uma aparência cinza metálica e são macios ao toque, deixando marcas pretas quando friccionados contra uma superfície. Por séculos, desde os tempos da Grécia Antiga, a molibdenita foi confundida com minério de chumbo e, frequentemente, utilizada como substituto do grafite para escrever. O próprio nome molibdênio deriva da palavra grega molíbdos, que significa chumbo, refletindo essa confusão histórica. A primeira distinção crucial veio no ano de 1778, graças ao químico sueco Carl Wilhelm Scheele, uma figura monumental na história da química, que também é acreditado pela descoberta de vários outros elementos e compostos. Scheele conseguiu provar que a molibdenita não era nem chumbo nem grafite. Através de experimentos rigorosos, Scheele tratou o minério com ácido nítrico, obtendo um pó branco que ele chamou de terra molibdênica, que hoje sabemos ser o trióxido de molibdênio, ou MoO3. Scheele foi o primeiro a entender que aquele pó era o óxido de um novo elemento. Ele havia isolado o composto, mas ainda não o metal puro. 4 anos depois, em 1782, outro sueco, Peter Jacob Hume, trabalhando com as instruções de Scheele, conseguiu reduzir o óxido de molibdênio, aquecendo-o com carbono, o que finalmente resultou no molibdênio metálico, embora em uma forma impura. Pense na dificuldade de isolar e purificar um metal que requer temperaturas que naquela época eram incrivelmente difíceis de atingir de forma controlada. A metalurgia do molibdênio é desde o início uma ciência do calor extremo. Apesar da sua descoberta formal no final do século XVIII, o molibdênio permaneceu uma curiosidade de laboratório por quase 100 anos. Sua purificação era cara, complexa e as aplicações ainda não justificavam o esforço industrial. A verdadeira virada de jogo só veio no final do século XIX, quando a indústria do aço estava em pleno crescimento, buscando ligas mais fortes e resistentes.
Foi descoberto que adicionar pequenas quantidades de molibdênio ao aço, geralmente na forma de ferro-molibdênio, que é uma liga de ferro e molibdênio, transformava o material de maneiras dramáticas. O molibdênio atua como um poderoso formador de carbetos, que são compostos muito duros de carbono e metal, o que aumenta significativamente a temperabilidade do aço, permitindo que ele se endureça de forma mais uniforme. Isso significa que ferramentas e peças estruturais feitas com aço molibdênio liga, como o aço ferramenta M2 ou o aço inoxidável série 316, não apenas resistem melhor ao desgaste abrasivo, mas também mantêm sua dureza e resistência à fadiga em temperaturas elevadas. Se você já usou uma chave de fenda de alta qualidade ou viu o material de um bisturi cirúrgico, é bem provável que você já tenha tocado em molibdênio, sem saber. Essa é a beleza oculta desse elemento. Ele está em toda parte, onde a performance precisa ser intransigente. E é aqui que o molibdênio se torna essencial na nossa vida moderna, muito além das ferramentas e da construção civil. Quero que você pare agora e pense. Qual item tecnológico que você usa diariamente precisa resistir à corrosão em ambientes extremos, como água salgada ou ácidos potentes? Pense nisso e deixe sua resposta nos comentários, porque a aplicação que vou citar logo mais pode te surpreender. O uso do molibdênio explodiu no século XX, notavelmente durante as duas grandes guerras, quando a demanda por aço de blindagem superior e armamentos resistentes ao calor era crítica. Mas suas aplicações mais fascinantes estão ligadas à sua incrível estabilidade térmica e resistência à fluência. Na indústria aeroespacial, o molibdênio e suas ligas baseadas em molibdênio, como o TZRM, que é molibdênio, zircônio, titânio, são usados em componentes que enfrentam o limite do estresse térmico. Estamos falando de bicos de foguetes, escudos térmicos e aletas de controle de reentrada. Quando um foguete lança um satélite, o motor está gerando uma quantidade de calor que seria impossível de ser contida por aço comum. O molibdênio é um dos poucos metais que pode ser moldado em geometrias complexas e ainda assim resistir à erosão causada por gases de alta velocidade e temperatura, garantindo que o foguete não se desintegre no lançamento. Mas a aplicação que mais justifica o nosso tema, o calor do inferno, é sem dúvida a energia nuclear, especialmente o futuro da energia. Reatores nucleares convencionais de fissão usam molibdênio em diversas partes críticas, como em ligas resistentes à irradiação neutrônica e em componentes de blindagem. No entanto, o verdadeiro palco de glória do molibdênio é o projeto ITR, o Reator Termonuclear Experimental Internacional, que está sendo construído no sul da França. O ITR não é um reator de fissão, ele é o maior experimento de fusão nuclear do mundo, uma tentativa colaborativa global de domar a energia do Sol. Para que a fusão ocorra, é necessário aquecer o plasma de deutério e trítio a mais de 150 milhões de graus Celsius, que é 10 vezes mais quente que o núcleo do Sol. Claro, esse plasma não toca diretamente as paredes do reator, ele é confinado por campos magnéticos intensos. Contudo, em reatores como o ITR, há áreas críticas que inevitavelmente serão atingidas por partículas de alta energia e fluxo de calor massivo, especialmente os chamados divertors, que são projetados para remover impurezas e excesso de calor do plasma. Esses divertors são feitos em grande parte de ligas de molibdênio ou tungstênio, por sua incomparável resistência ao choque térmico e à erosão por sputtering, o bombardeio de partículas de alta energia. O molibdênio, nesse contexto, não é apenas um material de engenharia, ele é uma peça de fundação que torna a fusão nuclear possível. Se o molibdênio falhar, o sonho de uma energia limpa e virtualmente ilimitada se desfaz em uma fração de segundo. Pense nisso. Este metal de aparência simples está nos protegendo do calor de um sol artificial, operando em uma escala de energia que desafia a compreensão humana. Mas nem tudo são flores no mundo do molibdênio. Embora ele seja extremamente resistente ao calor, o molibdênio puro tem um ponto fraco que o torna um dilema metalúrgico. Ele é extremamente quebradiço, ou seja, tem baixa ductilidade em temperaturas ambiente. Além disso, em altas temperaturas, na presença de oxigênio, ele sofre uma oxidação catastrófica, o que significa que ele reage rapidamente com o oxigênio para formar o trióxido de molibdênio, MOO3, que é volátil e vaporiza facilmente. Isso é um grande problema em motores a jato, por exemplo. De que adianta ter um metal que resiste a 2.600 graus Celsius se ele se evapora em contato com o ar quente? O conflito, portanto, é resolvido através da engenharia de materiais avançada. O molibdênio raramente é usado puro em ambientes atmosféricos de alta temperatura. Ele é quase sempre misturado, revestido ou usado em ambientes inertes, como no vácuo de fornos de alta temperatura ou no ambiente de gases inertes dentro dos reatores.
Sua principal contribuição, repetindo, está nas ligas, como o aço inoxidável superaustenítico, que usamos em ambientes marinhos ou químicos altamente corrosivos, onde o molibdênio impede a corrosão por pites, pequenos buracos que se formam na superfície do metal. Na verdade, ele é o único elemento de liga que comprovadamente melhora a resistência à corrosão localizada em aços inoxidáveis. É importante notar também que o molibdênio não é apenas vital para a engenharia humana, ele é vital para a vida. Embora a sua presença no corpo seja microscópica, ele é um oligoelemento essencial, necessário para o funcionamento de várias enzimas importantes, incluindo a xantina oxidase, que ajuda a metabolizar o ácido úrico. A falta de molibdênio pode levar a distúrbios metabólicos sérios. Ou seja, ele resiste ao calor do inferno em um motor de foguete e regula a bioquímica complexa dentro do seu corpo. Isso não é apenas uma curiosidade científica, é um milagre da natureza. A escassez relativa e a dificuldade de mineração também apresentam um dilema. A maior parte do molibdênio é produzida como um subproduto da mineração de cobre, ou é extraída de minas de molibdênio primárias, principalmente no Chile, Estados Unidos e China. Sua demanda crescente, especialmente na Ásia, para a produção de aço de alta resistência, levanta questões sobre a sustentabilidade do fornecimento e o impacto ambiental da mineração. Como podemos garantir que teremos molibdênio suficiente para construir a próxima geração de tecnologia espacial e de energia, se ele estiver sujeito às flutuações do mercado de cobre? Isso é um loop aberto para o futuro que a metalurgia e a economia global precisam resolver. Voltando ao ponto de partida, quando olhamos para uma solda de alta precisão, uma lâmina de serra que corta aço temperado, ou os componentes internos de um satélite de comunicações, estamos vendo o legado do molibdênio. Ele é o elemento que, em silêncio, permite que a nossa tecnologia empurre os limites da física e da termodinâmica. Ele não é glamuroso como o ouro ou estratégico como o urânio, mas é absolutamente insubstituível. O molibdênio é a definição de resiliência. Ele aguenta o calor que derreteria o ferro e o níquel, e o faz sem alarde, apenas mantendo sua estrutura cristalina cúbica de corpo centrado intacta, mesmo sob estresse térmico colossal. Pense no potencial desse metal para a exploração de Vênus, por exemplo, onde as temperaturas superficiais ultrapassam 450 graus Celsius e o ambiente é altamente corrosivo. Ou na construção de aeronaves hipersônicas que voam a Mach 5 e dependem de estruturas que resistem a centenas de graus Celsius por períodos prolongados. O molibdênio é a base para todos esses avanços. É por isso que ele é o metal que literalmente aguenta o calor do inferno. Se você ficou tão impressionado quanto eu com a resistência quase mítica do molibdênio, deixe um comentário dizendo qual outra aplicação extrema desse metal você acha que será crucial no futuro. E não se esqueça de ativar as notificações para que você possa acompanhar quando saírem mais vídeos sobre esses heróis invisíveis da ciência. Lembre-se, a ciência está em todo lugar, até mesmo no material que impede que o sol artificial se desintegre.